como que vocês estão? Tudo certo? Hoje vamos introduzir mais um conteúdo, desculpa, mas antes eu quero parabenizar vocês por toda a dedicação e o esforço que vocês estão tendo nesse momento tão delicado que estamos passando, ok? Espero que vocês continuem se esforçando, buscando aprimorar os conhecimentos de vocês e, se tiverem dúvidas, estejam procurando os respectivos professores, certo? Então, quero mandar todas as boas energias possíveis para vocês nesse exato momento e desejar força, tá? E dizer que vocês podem contar comigo para qualquer coisa que vocês precisarem, ok? Hoje nós iremos introduzir mais um conteúdo da nossa grade curricular e aí nós iremos falar um pouquinho sobre o diálogo que existe entre os textos. Isso mesmo, os textos eles conversam entre si. Então há uma forma de se comunicar, de se organizar, de criar um texto a partir de outro, certo? E essa forma a gente chama ela de, vejam só, intertextualidade. Nome comprido, né? Intertextualidade. Mas antes de mais nada, a gente precisa compreender o conceito de texto, tá? Porque a gente tem na cabeça que texto é apenas aquele emaranhado de palavras que está ali numa folha, num papel ou que a gente lê no nosso celular, notebook, etc. No entanto, precisamos compreender que texto está para além de apenas aquela construção de palavras nesses instrumentos que eu acabei de mencionar. Texto é tudo aquilo que vai transmitir alguma informação. Então, por exemplo, o fato de eu usar camisetas de heróis. Vocês já viram muito eu andar nos corredores do colégio com camisetas de super-heróis, beleza? Isso transmite uma informação, não é certo? Não é isso? Que informação é essa que está sendo transmitida? A informação de que eu gosto de super-heróis. E aí, sendo da Marvel, sendo da DC, independente disso, eu estou utilizando e que vai ter uma representatividade para mim e que a partir dessa camiseta que eu estou utilizando, que tem lá o símbolo do Homem de Ferro, passará a informação para vocês que eu sou fã dele, ok? Então vejam, um simples fato de usar uma blusa, uma camiseta que tem um símbolo de um herói, de um filme, vai estar nos passando uma informação. Isso é texto. Vocês utilizando o uniforme do SESB, por exemplo, do Silvio de Mello, também é uma informação. Vai passar a informação para as pessoas que os veem na rua de que vocês são alunos do Centro de Ensino em Período Integral Silvio de Mello. Então vejam, meninos, o texto ele está para além do conceito de palavras escritas em algum lugar. E sim, o texto vai ser uma forma de transmitir informações, tranquilos? E a partir dessa forma de transmitir informações, eu terei a intertextualidade, que é a relação estabelecida entre os textos, ok? Então vamos ver isso aqui, o conceito juntos. Então a intertextualidade, vejam só, é um recurso realizado entre os textos, ou seja, é a influência e relação que um estabelece sobre o outro. O que vem a ser isso então? A partir do momento que eu tenho um determinado texto, ou determinado texto, que é aquilo que passa informação, eu poderei dar vida a outro. Então pode ser que eu tenha uma obra de arte, tá ali um quadro do Da Vinci, e esse quadro do Da Vinci vai dar origem a um poema, certo? Trabalhando o quê? As formas que foram utilizadas dentro dessa obra de arte. Então, a partir do momento que apenas um quadro do Leonardo da Vinci dá vida, por exemplo, a um poema, estará aqui nesse meio, nesse termo, nesse entremeio entre a obra de arte e o poema, a intertextualidade. Então, a relação que um vai estabelecer entre o outro. Ou seja, a forma em que um irá influenciar o outro texto. Então vejam, assim determina o fenômeno relacionado ao processo de produção de textos que faz referência explícita ou implícita. O que é explícito? Aquilo que está claro, aquilo que está aberto, aquilo que está fácil de compreender. E o que é implícito? Que a gente precisa identificar nas entrelinhas,
certo? Então, fazer uma interpretação textual mais aprofundada para saber identificar que está fazendo referência a um determinado texto, seja ele uma obra de arte, seja ele uma música, seja ele um filme, e assim por diante, ok? Então, explícita ou implícita aos elementos existentes em um outro texto, certinhos? Então, a intertextualidade será a relação que um texto tem sobre o outro, uma relação que um texto vai estabelecer de influência para a criação ou para a modificação de outro texto existente ou não, que vai surgir, ok? Tranquilos isso? Então, dando continuidade. A intertextualidade, então, vai ser o que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, o diálogo entre os textos, de forma que essa relação pode ser estabelecida, entre as produções textuais que apresentem diversas linguagens, ou seja, a linguagem verbal ou a linguagem não verbal. E aí dentro dessas linguagens vai vir a auditiva, a escrita, a visual, e aí ela vai ser expressa por onde? Nas artes, literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema. Veja a quantidade de formas de existência de texto. Então aquilo que a gente tinha na cabeça que texto era apenas as palavras que eu colocava num papel, a gente vai fazer cair por terra agora, para que vocês passem a identificar que está para além disso. Tranquilos? Belezinha? E aí também vai estar envolvido propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios, charts, etc. Tranquilos? Então é o que eu falei para vocês no início. Então a relação entre os textos, independente da forma que ele é constituído, se é uma música, se é uma dança, se é um teatro, se é um filme, independente, haverá caso seja de interesse do autor, uma intertextualidade ali, ou seja, a conversa entre os textos, o diálogo estabelecido entre os textos. Tranquilos isso? Então vamos seguir para a gente conhecer os tipos de intertextualidade existentes, certo? Para que vocês possam compreender melhor isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês viram minha seta rosa aqui, ó? Consegue enxergar? Amei. Não, que lindo meu slide. Vocês estão achando bonito? Porque eu amei. Fiz o maior amor e carinho pra vocês. Olha que fofo. Tá, vamos seguir. Então, primeiro tipo de intertextualidade que nós iremos dialogar é a paródia, e vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. O que é essa paródia? A perversão do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica, certo? Então, a paródia ela vai trabalhar com a forma de modificar o texto que foi construído de uma forma e trabalhar com a crítica, de forma que vai ser humorístico, de forma que vai ser irônico. Então, por exemplo, um exemplo de paródia. Não sei se vocês já assistiram Pânico, o filme Pânico. E aí tem a paródia dele, Todo Mundo em Pânico, certo? Que vai ser uma crítica, vai ser um filme bem mais zoeiro em relação ao primeiro ali que foi construído, certo? Então, um exemplo clássico de paródia. Então, vai trabalhar com o humor, com a crítica, com a ironia. Ou simplesmente fazer uma modificação que possa pegar a estrutura do texto existente e construir um novo, de forma que vai estabelecer relações com o primeiro, com aquele original. Vejam só um exemplo aqui. Cadê minha seta rosa? Apareceu. Ó, então vamos ver aqui, ó, um trecho da canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, veja só, aqui o primeiro está retratando a canção do exílio, ou seja, ele não estava na sua pátria amada, beleza? E aí vejam a paródia. Paródia do Oswaldo de Andrade. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E aqui vai ser um trecho de um fragmento, Canção de Regresso à Pátria. Então, veja, ele fez uma paródia com extrema semelhança ao texto original do Gonçalves Dias, só que agora no sentido de estar retornando à sua pátria amada. Então vejam só, paródia tranquilinho, vai ter modificações, estabelecendo relação com o primeiro texto, seja de crítica, de humor, ou até mesmo apenas uma relação com o texto original simples, mas parodiando ele. Estão entendendo isso? Tranquilos? Então vamos seguir. Cadê? Ok. E aí nós temos a
paráfrase. A paráfrase, ela vai ser o quê? Uma recriação. O que é uma recriação? Eu tenho meu texto original e aí eu vou construir um novo texto, só que mantendo a sua essência. Qual essência? Essência do texto original, certo? E a partir dessa construção do novo texto, eu irei manter aquilo que é de importante do texto original, só que irei utilizar quem? As minhas palavras. Então, eu vou utilizar as próprias palavras, as que eu entendo, as que é melhor de compreensão para mim, e assim modificar o texto original, escrevendo ele de forma que eu compreenda, mas mantendo a essência dele. Então, vejam. Recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto com a utilização de outras palavras. E essa utilização de outras palavras estará relacionado com o fato de eu vou trabalhar com palavras que sejam mais fáceis para mim. Tranquilos? Isso é uma paráfrase. E aí vejam aqui um exemplo que também vai fazer referência a Gonçalves Dias da Canção do Exílio, tá? Então vejam só, ele fez uma paráfrase, construiu todo um texto, modificando a forma como foi produzido pelo Gonçalves Dias, só que mantendo a essência dele. Vejam comigo o exemplo. Meus olhos brasileiros se fecham, saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Eu, tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então veja que ele fez uma paráfrase, seguindo uma estrutura específica, mas modificando as palavras, certo? Vejam só outro exemplo que vocês podem também pensar e compreender melhor, talvez. Por exemplo, os textos motivadores da redação. Nos textos motivadores, muitos de vocês gostam de pegar fragmentos desses textos da coletânea e fazer modificações, transcrever para a redação de forma que vocês vão mudando as palavras, só que utilizando a mesma essência ali dos textos motivadores. Isso também é chamado de paráfrase. Não que seja certo, né? Porque, pelo amor de Deus, parafrasear os textos motivadores, não, meninos, jamais. Beleza? Então vamos seguir. Minha garganta tá doendo. Epígrafe. A epígrafe ela é muito utilizada em produções acadêmicas, em universidades, em dissertações, mestrados, dissertações de mestrado, né, no caso, tese, doutorado, ou até mesmo trabalho de conclusão de curso, o TCC. O que vem a ser essa epígrafe? Ela é uma frase pequena, retirado de algum autor que foi lido pelo produtor do TCC, que foi trabalhado dentro desse trabalho de conclusão de curso, e aí é uma frase curta que ela vai estabelecer uma relação com tudo que está escrito a seguir, no caso com todo o trabalho de finalização do curso ali. E aí vejam como ela é colocada, também é um tipo de intertextualidade. Vai vir uma folha em branco, não está tão legal a imagem porque eu quis pegar já de um trabalho já pronto, então eu dei print, mas dá para vocês entenderem. Então vem uma folha em branco e lá no finalzinho da folha, no canto direito, vem a epígrafe. Então essa epígrafe aqui, ó, é do Albert Einstein. Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos, certo? Então é apenas uma frase que vai estabelecer relação com todo o conteúdo trabalhado a seguir dentro dessa produção, dentro desse TCC, dessa dissertação ou dessa tese, certo? Tranquilos? Isso aqui vocês vão descobrir daqui a uns anos na universidade, mas só para que vocês já tenham esse conhecimento. E aí, para dar sequência, vem a citação. O que é a citação? E a gente já conversou sobre isso, por exemplo, no fichamento. Vocês já devem estar tranquilos em relação a isso. Então, a citação, meninos, ela estará relacionada com o quê? Com eu pegar partes integrais de um livro, de uma obra, de determinada leitura que eu estou fazendo e utilizar como forma de fundamentação daquilo que eu estou escrevendo. Então, eu não escrevo por escrever. Eu não escrevo por achismos. Eu preciso de algo para fundamentar. E esse algo para me dar esse embasamento, para comprovar aquilo que eu estou falando, é chamado de citação. Então, vejam, acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, de forma que dialoga com ele, certo? Então, essa citação vai dialogar com aquilo que o produtor, o escritor está falando.
certo? Então, na redação de vocês que eu peço, por exemplo, utilizem citações. É justamente para comprovar aquilo que vocês escrevem a respeito da temática, certo? Então, para dar um embasamento, para dar uma fundamentação, para melhorar os argumentos de vocês. E aí vejam só aqui como é construído, como é colocado, por exemplo, em um trabalho acadêmico uma citação, certo? Não vou ler ela com vocês não, mas só para que vocês possam visualizar como que ela é colocada dentro de um trabalho acadêmico, a citação, e essa aqui é de uma monografia, um TCC, certo? Então, só para que vocês possam ver isso. Dentro da redação de vocês, por exemplo, ela vai vir entre aspas, e são citações curtas, né? Essa aqui tá extensa, ela é longa. Mas dentro da redação de vocês, da produção textual, vocês utilizam citações, só que de forma curta, entre aspas, e fazendo a devida referenciação do nome do autor, seja depois da citação ou antes. Tranquilos? Belezinha? Então, deixa eu ver se já temos mais uma para dar sequência, que é a alusão, certo? O que é essa alusão? A alusão, ela vai fazer referência a algo que já aconteceu, por exemplo, alusão histórica. Então, dentro da redação de vocês trabalharem com a alusão histórica, significa que vocês estão pegando parte de algo que aconteceu e estipulando, estabelecendo uma relação com o contexto atual, por exemplo, estabelecido pela temática, pela proposta de redação. Então, veja, faz referência aos elementos presentes em outros textos. Que elementos são esses? São acontecimentos que outrora existiram, que houve. Então, como eu mencionei, essa alusão histórica, ela vai estabelecer uma relação entre o passado e o presente para facilitar o quê? Na compreensão de que estamos vivendo aquilo que foi construído ao longo dos anos. Então, vejam só um exemplo. Dentro da redação de vocês podem falar, por exemplo, sobre colocar na introdução de vocês sobre a Grande Depressão, ou seja, a crise de 29, vocês já devem ter estudado isso em história, para introduzir, para fazer um contexto a respeito da crise financeira atual. Vamos supor que o tema é esse. Então, para fazer uma alusão a respeito de que já houve momentos semelhantes de dificuldades financeiras enfrentadas pelo povo, então trabalhem com a Grande Depressão, um exemplo. E assim vocês estarão fazendo uma intertextualidade chamada de alusão. Tranquilos? Então, meninos, esse é o nosso próximo conteúdo, né? Esse é o conteúdo que vocês irão agora iniciar, intertextualidade. É muito importante que vocês compreendam, é muito importante que se vocês estiverem com dúvidas, vocês me enviem mensagens para que possamos exemplificar melhor aquilo que tiver ficado aí com dificuldades na compreensão, porque isso é utilizado dentro da produção textual de vocês, a intertextualidade, certo? Então eu espero que tenha sido fácil para vocês entenderem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês para que possamos aparar as arestas, tá? Para que possamos te sanar essas dúvidas que vocês que tiver surgido, ok? Então, meu muito obrigado, um beijo para todos e até o próximo vídeo. Beijinho, se cuide!